Ele falou, desce do meu carro agora e pede outro carro. A gente foi desesperado, vocês não tem noção, não. Esse rapaz aí, ó, mais um que odeia Bolsonaro. Esse aqui é meu. E ele não pediu pra botar. E se botar de novo, vai pro pau. Fala, seus mal diagramados. Desde o casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniela Scarelli que o Brasil não comentava tanto um enlace matrimonial como nesta semana. A união de Lula e Janja deu o que falar nas colunas de fofoca e também nas de política, que hoje em dia são quase indistinguíveis. Todo esse escândalo por quê? Porque o presidente resolveu servir vinhos de R$90 para os convidados, quando o certo, se você for de esquerda, é realizar festas regadas a ipioca, torcida de pimenta, jalapeño e água torneiral. Mas não foi só esse o tema irrelevante que bombou, não. Em paralelo, Ciro Gomes também passou mais de uma semana reclamando do programa temático que Gregório do Vivier fez sobre ele. O candidato chegou a realizar um react desse vídeo, o que também se configura como um dos conteúdos mais baixo astral da internet brasileira desde o canal da Jute Jute. Com isso, o pedetista provou sem querer que realmente não tem a menor condição emocional para ser presidente do Brasil, quiçá ser presidente do Beach Park. Além desses dois assuntos, a semana ainda ficou marcada por Bolsonaro dando uma de mamãe falei e indo ver de perto venezuelanas de 14 anos que ele considerou bonitinhas e arrumadinhas. Aécio Neves disse sem meias palavras que João Dória atrapalha o PSDB. Elon Musk provou que é um monarca bilionário. E a Igreja Lagoinha reinventou a história do descobrimento do Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Todo mundo sabe que bravateiros costumam agir com personalidades múltiplas. Bolsonaro não foge dessa regra. Enquanto na rua ele xinga, abusa, grita e provoca, em casa quem manda é a Dona Micheque e por lá ele fica bem pianinho e com cara de sabujo. Nesta semana, por exemplo, a primeira-dama realizou um culto evangélico que contou com a presença de varões e varoas cantando um louvorzão bem no meio da sala da residência oficial do presidente. E o que fica evidente num evento como esse é que o Jair finge ser muito mal ser evangélico. Ele até tenta, mas fica estampado no triste semblante do cara, que ele só queria usar aquele cômodo para ver uma partida da Série B do Brasileirão e torce para que essas pessoas saiam de lá imediatamente. Esse foi o dia que uma geração jovem adorou a Deus dentro do Planalto, com a Gabriela Rocha, a primeira-dama e o presidente. Oh, meu Deus, é forte. E a justiça do Deus da tua salvação. E é por isso que também que Jair vive caçando o que fazer na rua durante os finais de semana. Não há paz e nem clima para se viver no Alvorada cercado de tantos crentes emocionados e chorosos. Só que, ao contrário de épocas passadas, o mito já não é mais uma unanimidade na multidão. E agora tem notado que nem o Datapovo ou o Instituto Paranauê conseguem esconder a iminente derrota que se avizinha em outubro. Talvez só reste um lugar que Jair estará entre iguais e em paz daqui pra frente. Uma cela úmida e mofada em Bangu 8. A agenda do Bolsonaro enquanto presidente é um verdadeiro caos. Quando não está inaugurando torneira em praça do interior, trecho de 2 quilômetros de asfalto, participando de uma motociata ou do encontro do Clube do Maréia Turbo, frequentemente o cara passeia na periferia de Brasília procurando algum quiosque de frango com farofa ou churrasco grego para matar a sua fome de populismo. Isso, claro, na melhor das hipóteses, e é também aquilo que ficamos sabendo. Porque em uma voltinha de moto que aconteceu nos últimos dias, o excrementíssimo assumiu que garotas de 14 anos chamaram a atenção dele pela beleza, o que o motivou a voltar para conferir a cena mais de perto e depois poder criticar os trajes usados pelas jovens. Fui para dentro da periferia de Brasília de motocicleta, entrei numa república de venezuelanas sábado à tarde. Dá para imaginar, pessoal?
Sábado à tarde, eu paro a moto, olho para trás, tem umas meninas de 14, 15 anos arrumadinhas. Me surpreendeu, eu voltei. Falei para os dois de ódio, abre uma live. Tinha umas 20 venezuelanas lá dentro. Meninas bonitas de 14, 15 anos, se arrumando para quê? Não vou fazer insinuação nenhuma aqui por responsabilidade jurídica, mas vocês acham normal um homem idoso elaborar associações de cunho sexual do nada ao ver um grupo de adolescentes e ainda se irritar com a situação enquanto pilota uma moto? É no mínimo estranho, mas nem tão estranho quanto ele ir a uma sala de aula aleatória e pedir que os alunos enfiem a cara nos livros e respeitem os professores para tentar ser alguém na vida. Logo ele, o mestre da joselitagem contra professores, o cara que pediu para que alunos filmassem e denunciassem profissionais da educação que são supostamente comunistas. E não vamos esquecer também que foi o Bolsonaro que criticou os livros didáticos por terem conteúdo demais. Tá certo que o Jair sofre de uma personalidade multipolar, mas o cara já entrou no modo fragmentado há anos. Não caia na conversa fácil que esse ou aquele vai dar boa vida para vocês. Não vai dar. Vai pegar um voto e vai embora. E vocês lá na frente vão ser o que vocês plantarem hoje. É meter a cara no livro, respeitar os pais. Mesmo sendo apenas uma figura emergente das redes sociais e com uma fortuna nem tão relevante, Monark se transformou em mais uma mazela brasileira e se uniu a outras com as quais convivemos há anos, como dengue, zika e o festival Planeta Atlântida. Agora, imagina só se ele fosse um bilionário influente que compartilha das mesmas ideias anarcocapitalistas. Aí sim poderíamos temer pelo futuro do nosso país, que já não é nada promissor. Por enquanto, no entanto, esse é mais um problema dos americanos, que tem lá na figura do Elon Musk um monarca muito bem sucedido e que pode mudar os rumos das eleições e as ideias dos eleitores por lá. O empresário sul-africano tem feito lobby para trazer de volta os republicanos ao poder e diz que abandonou os democratas porque a esquerda gera ódio e divisão. Típico. Oi, Matias. Você sabe. Típico discurso. É, típico discurso de quem foi cobrado pelas atrocidades que fala. É liberdade de expressão. Liberdade de expressão eles querem. Pra falar o que quiser. Pra falar o que quiser. Isso. Você não segue esses caras, né? Não. Que bom. Nem vê vídeo no Rumble. Óbvio que não. Ah, tá bom. Bom, quem nunca aqui se deparou com a figurinha do ex-esquerdista perseguidinho e arrependido, certamente estava dando um rolê no foguete da SpaceX há pelo menos uns 50 anos. And I would classify myself as a moderate, and neither Republican nor Democrat. And in fact, I have voted overwhelmingly for Democrats. I might never have voted for a Republican, just to be clear. Em menos de 10 anos, o PSDB foi de segunda maior força política nacional a um partido com menos sintonia que o Guns N' Roses em meados da década de 90. Hoje, os tucanos são um grupo de gente que se odeia lutando para emplacar algum candidato inexpressivo que não atingirá nem 4% de votos na eleição presidencial. Dois dos responsáveis por essa situação, aliás, estão em pé de guerra. Aécio Neves, aquele gênio político que tentou acabar com o PT e sem querer criou o bolsonarismo e causou a morte social do PSDB, declarou treta contra João Dória, o famoso espalha-bolinho tucano que forçou Andréa Matarazzo e Alckmin a saírem do partido que eles ajudaram a fundar. Segundo o deputado de Minas Gerais, Dória deveria abandonar a disputa porque ele estaria atrapalhando o PSDB. Em outros termos, isso significa que o posicionamento anti-Jair de direita que o João Trabalhador demonstra pode ser um empecilho para o PSDB ter pelo menos uns 20 deputados na Câmara, o que só vai ser garantido se eles assumirem ser base de apoio do mito nas eleições. Quem deve estar triste com um destino como esse são aqueles colunistas da massa cheirosa que pela segunda eleição consecutiva terão que votar naquele fascista que não sabe usar talheres para derrotar o PT nessa nova escolha muito difícil. Triste, hein? E damos oportunidade do governador João Dória, que é o candidato que venceu as prévias contra a minha vontade, contra o meu trabalho, de ouvir ele diretamente dos seus companheiros a realidade que está ocorrendo hoje em cada estado. Ao invés de darmos ao presidente uma delegação para fazer uma eventual coligação
sem ouvirmos o candidato, eu sugeri que possa ser feito o mais rapidamente possível uma reunião para que o candidato João Dória ouça dos seus companheiros que nós ouvimos aqui, e que a sua candidatura traz prejuízos ao partido em vários estados. Eu sei que a nossa especialidade é inventar e descobrir sub- e hiposcelebridades. E só para irritar vocês. E eu percebo o quanto isso pode ser problemático quando me deparo com alguma figura do qual nunca ouvi falar se envolvendo em alguma situação hedionda e repleta a falta de noção ou caráter. Nesta semana, quem ficou em evidência dessa maneira foi uma tal de Camila Loures, que viralizou ao ser expulsa de um Uber no Rio por ser contra os protocolos de segurança contra a Covid. Com a confusão, ela resolveu expor o rosto do motorista, que não aceitou transformar o carro em um roteador de coronavírus e foi duramente criticada. Gente, eu simplesmente entrei no Uber. Caraca, eu nunca passei por isso, gente. Nunca. Que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber. E o cara, aí eu falei, moço, tem como você fechar o vidro? Tá ventando na minha cara e tá frio. Ele falou, não posso fechar. Protocolos do Covid. Aí eu falei assim, tá, beleza. Mas é porque tá muito frio, eu posso... Tem como você fechar um pouquinho mais? Aí ele falou, eu vou parar aqui, você pede outro carro. Eu falei, não, moço, por favor, tá tranquilo. Então, ele falou, vou parar o carro e você pede outro. Aí ele parou o carro, eu falei, moço, por favor, pode continuar. Ele falou, desce do meu carro agora e pede outro carro. A gente foi desesperado, às vezes não tem noção, não. Por curiosidade mórbida, eu procurei saber quem era essa mulher e descobri que ela tem 17 milhões de seguidores. E ainda por cima grava vídeos publicitários com menos desenvoltura que nós, que só fomos solicitados para fazer isso umas 5 vezes na vida, né? Aliás, marcas, por favor, nos procurem, ó, essa carinha bonitinha quer vender o seu produto. Certamente, depois desse caso no Uber, o CEO da Sala Online deve ter se sentido vingado pelo motorista, porque é imperdoável a falta de vontade concentrada nessa publi, além de ser inaceitável que a Camila tenha apresentado um produto capilar ostentando madeixas menos hidratadas que cabelo da Baby Alive. Listen to me now. Todo mundo já deve ter sentido aquela imensa vontade de jogar uma pedra na Tucson com busca e apreensão do vizinho que ostenta um adesivo do Bolsonaro no vidro traseiro. Para evitar a fadiga e também processos, a gente apenas segura a nossa onda e deseja, em segredo, que aquela pessoa venha a se fuder muito na vida por ter nos jogado nessa situação degradante que é ter um presidente que conseguiu ser ainda mais tosco que o Jânio Quadros. Só que às vezes o cidadão que está sedento por vingança, como o Liam Neeson em qualquer filme, pode dar sorte e destruir a propaganda do Jair porque ela foi instalada dentro da sua propriedade. Um homem fez isso em Pernambuco ao destruir na base da machadada um outdoor que colocaram em seu sítio. Pronto, meus amigos, bom dia. Esse rapaz aí, ó, mais um que odeia Bolsonaro, está derrubando a placa dele aqui, ó. E o terreno é dele, botaram sem permissão. Ele ainda tá derrubando no machado, viu? Cuidado que ela tá indo aí agora, viu, senhor? Pronto, a placa desceu. Esse terreno aqui é meu. E ele não pediu pra botar. E se botar de novo, vai pro pau. A ironia na história é que nenhum bolsominion vai poder chiar dessa reação, já que eles adoram papaguear diálogo de filme do Charles Bronson para defender o armamento civil em prol da proteção da propriedade privada. Eles só não previam que um machado já seria o suficiente para isso. E falando em armas, nesta semana o deputado estadual João Henrique Catan, do PL do Mato Grosso do Sul, se tornou conhecido nacionalmente por reforçar exatamente o clichê sobre se armar para a proteção da propriedade privada. Durante uma participação remota na Assembleia Legislativa para discutir o projeto que reconhece a atividade de atirador desportivo como de risco, ele ressaltou esses pontos e ainda reforçou que armas ajudam a combater o comunismo. Seja lá o que isso significa na cabeça de um incel de 40 anos que deve ter o Joe Rogan como ídolo. Na sequência, ele fez 2 disparos contra um alvo que se encontra a 2 metros de distância para assegurar que não erraria e passaria ainda mais vergonha do que já havia passado até ali. Senhor presidente, a aprovação desse projeto visa ajudar a armar o cidadão de bem.
O armamento acaba com as invasões ilegais, diminui a criminalidade, prevalecendo o nosso direito de propriedade. Lembrando que um povo armado jamais será escravizado. Esse projeto é um tiro de advertência no comunismo e na mão leve que assaltou esse país. Por isso, senhor presidente, uma salva de tiro, uma salva de sim. Olhe bem o semblante, as roupas, o corte de cabelo, a tremedeira nas mãos depois dos disparos e me diga: é possível alguém apresentar maiores indícios de hipogonadismo que esse político? Não sabe o que é hipogonadismo? Eu também não sei. Procura no Google aí. No último fim de semana, ocorreu o 24º Congresso dos Magistrados Brasileiros em Salvador, na Bahia. O evento contou com as participações do governador Rui Costa e do ministro do STF, Luiz Fux. Mas nem o bolsominion do PT e nem o cospobre do ator Dennis Quaid podem ser destaques em um evento que teve a presença de Bel Marques, que embora pareça com o Nando Moura por ser calvo e usar bandana, se diferencia do youtuber por ter aprendido a tocar guitarra de fato. Mas por que eu estou citando justamente o show que embalou o encontro? Bom, é porque até hoje essa casta profissional goza de privilégios que o resto da sociedade não possui se quiser continuar a trabalhar remotamente. Para manter as atividades longe dos tribunais, eles alegam fatores como idade avançada e comorbidades. Ok, mas para curtir uma aglomeração num showzinho do Bel, não tem covid, bronquite, osteoporose ou prótese de quadril que impeçam. Enfim, a hipocrisia do judiciário brasileiro. Filho do Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, foi assaltado bem na tarde do dia em que aconteceria o casamento do pai dele com a Janja. Após o ocorrido, o homem prestou queixa na delegacia e comentou que o crime havia sido cometido por 4 menores. Apesar dessa reação protocolar ao crime, esse incidente insignificante se tornou em um grande trunfo na mão de gente como Siqueira Júnior. O apresentador passou parte do programa diário dele fazendo insinuações a respeito da família do ex-presidente também ser criminosa e criando indiretas sobre Lula ter dito há pouco tempo que roubo de celular era um crime sem grande potencial ofensivo. E é mesmo, tem crimes muito nocivos acontecendo diariamente, mas que são silenciosos, como os programas policiais que funcionam como verdadeiros tribunais de pobre na TV e os últimos refúgios do humor de firmeiro baseado em piada com minoria. Né? O que é perder um celular diante desse estrago sociocultural? Filho do ex-presidente Lula é assaltado por menores em São Paulo. Um deles abriu a porta e pediu celular pra tomar uma cervejinha. Ele disse que foi tudo muito rápido, não deu igual ao teu pai, ligeiro. Olha, não respeitaram nem o filho do colega, viu? Esses vagabundos estão condenados. Foram mexer com quem? A gente pesada. Olha com quem o cara inventou de roubar. O que teu pai disse e continua afirmando. A polícia é muito opressora. Fica perseguindo os jovens só porque ele assaltou um celular. O que eu acho mais interessante em Crente é que, além deles terem certeza que são ótimos cantores, agora os caras ainda estão mais confiantes e acreditam que também se transformaram em revisionistas históricos de sucesso. Na igreja Lagoinha, umas pastoras chegaram ao ponto de querer recriar a história do descobrimento do Brasil e a etimologia do nome do nosso país. De acordo com a suposta religiosa, as letras que formam a palavra Brasil foram originadas do nome de Israel e também das 4 esposas de Jacó. Totalmente fantasioso e apenas uma forma de esconder a dura verdade. Brasil significa apenas vermelho como brasa. Mas, se eles assumirem essa realidade, aí vão ter que admitir também que, por essa lógica, a nossa bandeira até que poderia ser vermelha mesmo. Como foi o descobrimento do Brasil? O rei de Portugal, chamado Dom Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Enviou para cá para descobrir o Brasil, entre aspas. Na verdade, ele mandou 13, mas vieram 12 caravelas, comandadas por um homem chamado Pedro. Israel está no nosso nome, Brasil. E as 4 letras, elas são um acróstico com o nome das 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó de Israel.
E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, nos acompanha nos cortes, na live, nas entrevistas, nos piores vídeos e em tudo mais, nos apoie. Esse ano é fundamental, é um ano de ataques, de processos, de muita guerra pela narrativa. E a gente precisa ganhar ela. Se você puder, dá uma entrada aqui no primeiro comentário e acessa os links dos nossos apoios. O Apoia-se é o melhor dele, que só tira 13%, é recorrente. Você não precisa ficar lembrando toda hora de pagar, e a partir de R$5 você pode nos ajudar muito. Tem também Pix, o PayPal e a conta corrente, além do Seja Membro aqui no YouTube. Faça essa colaboração e se torne um seguidor, um membro, um apoiador maravilhoso dessa página. Siga-nos também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses ainda que idolatra gente como Siqueira Júnior, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.